Bom, primeiramente, olá a todos que estão aí do outro lado, que estão me ouvindo. Aqui, boa noite. Aí, provavelmente, bom dia, boa tarde ou boa noite também. Eu trago para vocês algumas considerações sobre a linguística da saúde e da doença, né? Pensando aqui alguns apontamentos somente. Eu penso em trazer algumas informações sobre a linguística da saúde e da doença para os avacanoeiros antes do contexto da pandemia e sobre esse tema para outros povos indígenas para o contexto da pandemia, né? Vamos começar então com os avacanoeiros. Eles são dois grupos indígenas com poucas pessoas. Ambos são sobreviventes de massacres. Um grupo que hoje está na Ilha do Bananal é sobrevivente de um massacre acontecido na década de 50, mais ou menos. Foram contatados à força na década de 70 pela FUNAI e hoje vivem em uma terra indígena que não é a deles, em uma situação não muito interessante, que é uma situação de presente de guerra, né? Eu não vou me adentrar aos detalhes aqui. E o outro grupo são os avacanoeiros do Tocantins. Atualmente eles moram na terra indígena Avacanoeiro, localizada no norte do estado do Goiás. A gente tem a referência dos nomes de povos indígenas pelos rios. Então, a Avacanoeiro do Tocantins, porque eles se localizam na bacia do rio Tocantins, e a Avacanoeiro do Araguaia, que é o outro grupo da Ilha do Bananal, que se localizam no rio Araguaia, né? Ali na região da bacia do rio Araguaia. Bom, e como que eu chego a pensar essas questões linguísticas da saúde e da doença para os avacanoeiros, né? Eu tive e tenho um contato muito forte, principalmente com os avacanoeiros do norte do Goiás. E tive a oportunidade de trabalhar com eles desde 2012, a convite da FUNAI. No início era um projeto de assessoria linguística que buscava compreender um pouco mais da língua avacanoeiro para facilitar, de certa forma, o trabalho da FUNAI junto a esse povo. É importante notar que os avacanoeiros são povos de recente contato, dada a vulnerabilidade desse grupo e do contato recente. Além disso, ambos são também sobreviventes de massacre, passaram por redução populacional drástica, né? Uma aldeia que tem em média aí entre 80 a 150 pessoas, foi reduzida a 4 para os avacanoeiros do Tocantins e a 11 para os avacanoeiros do Araguaia. Então, esse trabalho buscava inicialmente ajudar a FUNAI a ter uma interlocução melhor com os avacanoeiros, na medida deles conseguirem expressar os desejos, os anseios e as suas necessidades. E ao longo do tempo, dos primeiros anos, percebi que a linguística não dava conta dos aspectos interacionais que eu precisava ter com os avacanoeiros. Eu precisei entender um pouco mais da cultura deles, entender um pouco mais a profundidade dos traumas que eles tinham e têm do massacre, do período de fuga, que para os Avá do Tocantins durou aí pelo menos 20 anos, do momento do contato e do momento do pós-contato, que também não foram momentos muito interessantes para eles, né? Algo que sempre me chamou a atenção nessa minha história com eles, principalmente nos primeiros 4 ou 5 anos ali, era a minha identidade. Quem eu era para os avacanoeiros e como que eles se relacionavam comigo a partir da interpretação cultural deles de quem é o outro, né, e as categorias de outro que eles têm. Algo muito importante que derivou dessa minha observação foi observar, por exemplo, como que a minha identidade mudava e como isso poderia representar uma forma deles de ver as outras pessoas e o mundo. Fui ler também trabalhos da antropologia e de outras áreas que contribuíram para mim pensar um pouco mais sobre essas questões. Daqui a pouco eu vou comentar como isso se relaciona com saúde e doença. Então, num primeiro momento, eu era considerado como motivo de piada, né? Vamos dizer assim, uma jocosidade. Eu recebia um apelido que era o mesmo apelido que os regionais davam para os avacanoeiros, em referência a serem moles, serem preguiçosos. É um preconceito arraigado na nossa cultura em relação a povos indígenas, que é o termo mandioca. Num segundo momento, eles passaram a me chamar pelo nome. Foi quando eles conseguiam prever o que eu ia fazer. No início eu escorregava, eu falava coisas que eles não previam. Então eu era chamado de mandioca por ter um pouco de uma certa, talvez, insegurança que se expressa em uma risada, né? E com o tempo, depois de um ano mais ou menos de contato com eles passaram a me chamar pelo nome, o que já diz da minha identidade. Eu passo a ter uma identidade lá na inter-relação com eles. Eu sou o Adliel, ou Ariel, né? Que é o meu nome. Então, é muito interessante porque é nesse momento que eles tentam identificar coisas
para saber quem eu sou. Bom, você está aqui, mas você não é relacionado à FUNAI, que trabalha com a gente, nem com a CESAI. Eles passam então a vir para Brasília, conhecem a Universidade de Brasília, conhecem o MIOCão, que é o ICC, o Instituto Central de Ciência, que é o prédio onde se localiza o laboratório onde eu faço pesquisa e circulado, que é o Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília. Passam então a chamar o prédio de Minhocão e me relacionar a Minhocão, né, a universidade. E algo muito interessante acontece quando eu passo a acompanhar os avacanoeiros em internações hospitalares, que foi uma cena de uma técnica de enfermagem que, brincando, perguntou para o único homem remanescente do contato avacanoeiro do Tocantins se eu era filho dele, né? Fisionomicamente a gente não tem muita semelhança. E aí ele riu, porque ele viu que era um motivo de piada e falou, não, esse aqui é o meu amigo. E ele falou em português, ele falava um pouco em português, algumas coisas. E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha para tentar entender qual é o significado de amigo na língua avacanoeiro, né? E como que eu poderia entender isso melhor, né? Aí eu encontrei um artigo muito interessante do Uirá Garcia, que é um antropólogo, esse artigo é de 2015, que ele vai trabalhar também nesse tema sobre como que os avaguajá, localizados lá no norte do Maranhão, interagem entre si. Um aspecto interessante é que a língua deles também é da família Tupi-Guarani. Então tem alguma similaridade, de certa forma, com a língua avacanoeiro. E aí eu fui tentar interpretar, entender essas questões que eu passei com os avacanoeiros a partir da língua avacanoeiro. Eu achei questões muito interessantes. Por um lado, a gente tem as relações de parentesco. Os avá entre si, eles se relacionam por meio dos termos de parentesco. Minha mãe, minha tia, meu filho, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho, por aí vai. Quando eles não são parentes, vamos dizer assim, dessa família estendida, a gente vai ter uma relação com um outro. Que ele tanto pode ser, por exemplo, a relação do marido com a esposa, quanto ele pode ser a relação de um dono com um animal de criação, ou daquele que tem pajé com um dos familiares desse pajé. Né? A gente sabe que essa tradução de mundos, que é a função do pajé, é fundamental para os indígenas da América do Sul. Tem certa semelhança com o xamanismo da América do Norte, por exemplo, mas tem as suas diferenças também. E aí eu me vi nessa relação dos avacanoeiros mais pajés comigo. Por quê? Aí eu fui tentar entender as categorias de pessoa. Os avacanoeiros são alma, né, gente de verdade. E eu sou um maila, né, um pele branca, do grupo daqueles que matou eles e massacrou eles no passado. Então, para eles terem uma relação comigo, não estão tendo uma relação com pessoas como ele, gentes como ele, da mesma natureza. Eles estão tendo uma relação com um outro, e esse outro é o qual eu me incluo. Essa é uma relação potencialmente tensa, potencialmente hierárquica, onde tem muita raiva presente, que é a raiva que está presente na memória deles, nas memórias traumáticas dos Maila que mataram eles todos, né? Que é uma fala muito presente, por exemplo, da Mátia, que é uma avacanoeiro mais velha, que ela fala que o branco matou tudo, não sobrou nada, né? Porque 7 sobreviveram ao massacre, 4 sobreviveram para fazer o contato depois. Então eu fui tentar entender o que significaria amigo nessa relação entre o pajé e eu, um familiar desse pajé. E dentro disso eu fui entender o que é o amigo, né? Que é o estar e viver em movimento em relação a alguém. E como que isso se relaciona com saúde e doença? Foi porque exatamente quando eu entrei nessa categoria de amigo para os avacanoeiros e por meio da língua avacanoeiro, que eu passei a poder acompanhar eles em ambiente hospitalar com mais qualidade. Eu passei a entender como que eles relacionam com essas outras pessoas, vão se relacionar com os médicos, com os técnicos de enfermagem, com os enfermeiros, e como que essa tradução de um sistema de saúde e doença dele para o sistema biomédico, vamos pensar assim, se daria, né? E como que eu poderia contribuir, uma vez que eu estaria nesse lugar da tradução de mundos de saúde e doença extremamente diferentes, né? Então foi por meio dessa relação que eu passei a ter com eles, né? Dessa relação entre eles mais pajé e eu mais familiar, diretamente eu mais pajé também, para conseguir interagir com eles e ter uma relação saudável, uma relação boa, que foi o que se estabeleceu. Eu então acompanhei eles em tratamentos de pneumonia, de tuberculose pleural, de câncer em vários estágios, principalmente um, né, que é o Tilgo Chalgoga, que é como a gente chama ele depois do falecimento, ele faleceu em 2017,
Eu conheci ele lá atrás, em 2012, a gente trocava ideia, conversava junto, saía para as caminhadas. Era uma presença constante quando eu estava na aldeia e quando ele estava em outros lugares, como Goiânia, como Brasília. Era uma relação muito, muito interessante. E aí, nesse contexto médico-hospitalar, eu pude perceber várias outras coisas que na terra indígena não conseguia perceber, que era como que se expressava, então, essas questões de saúde e doença. O que é estar saudável e o que é estar doença, quais são as causas possíveis. E o que eu vou trazer para vocês é um pouquinho, né? Aquilo que eu consegui perceber na interação com eles. Eu não almejo aqui representar um sistema inteiro de saúde e doença, ainda mais porque a gente sabe que culturalmente a cultura ela é atualizada a cada geração e coisas mudam ao longo de gerações. A geração pode mudar também dependendo das experiências. Então, bom, uma coisa que me chamou muita atenção foi a importância dada ao frio e ao calor. A gente sabe que isso é presente em várias culturas humanas, a importância do frio e do calor. A gente tem, por exemplo, a Ayurvédica na Índia, a gente tem várias outras culturas na Europa que são necessárias essa relação do frio e do calor. Mas para os Avacanoeira eu achei uma coisa muito, muito interessante. Para eles, o calor é inerente ao corpo humano e o frio não, né? Isso linguisticamente é marcado, essa diferença na língua avacanoeira. E aí, se a gente faz um tipo de atividade que aumenta muito o calor do teu corpo, é equivalente a tu estar doente por excesso de calor. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na roça a manhã inteira, eu vou precisar esfriar o meu corpo com uma medida terapêutica para equilibrar a quantidade de calor no meu corpo. Então eu vou, por exemplo, tomar um banho de rio. É interessante notar que esse banho de rio não é para tirar mau cheiro, passando o nosso banho, né, da nossa cultura ocidental no Brasil. Lá é mais para regular a temperatura corporal. Por outro lado, o frio ele é perigoso. O causador de frio para os avacanoeiros é o Tirámana, que é o espírito avô, o jacaré. Esse jacaré é uma entidade que entra no teu corpo como frio, a sensação que o sintoma dessa entidade é o frio, um frio que se instala, é um frio que não sai. Ele causa, além do frio, perda de movimento e paralisia. É diferente, por exemplo, de uma dor muscular que tem o sintoma de calor, e aí a gente trata com frio. É diferente de uma luxação, né? Que quando a gente bate fica inchado. Isso também tem sintoma de calor, a gente trata com frio. Agora, o frio que pode vir do Tirámana, ele depende de uma terapia de calor, com defumação, com brasa, com cachimbação e, no caso do tratamento de câncer, com formas alternativas de expulsar o Tirámana, que era a grande expectativa dos avacanoeiros em relação ao tratamento dos Maila. Bom, os Maila têm um hospital grande, um hospital forte. Eles vão conseguir expulsar o Tirámana do Chilguchalgoga. Não foi o que aconteceu, mas várias foram as coisas que foram possíveis. Por exemplo, uma das terapias que ele fez era uma terapia de calor, que é uma radioterapia. A radioterapia nada mais é do que uma exposição localizada a um tipo de feixe de raios que vai esquentar, de certa forma, internamente essa região, propiciando, então, que células de câncer não cresçam e diminuam de tamanho, né? O que ele ia sentir como sintoma é queimação, por exemplo. Esse feixe, esse rádio da radioterapia, precisou passar na região da garganta. Então, ele conseguia sentir a garganta arranhada como se tivesse queimado. Para ele, então, ele confiava que esse era uma terapia coesa com o sistema dele, uma vez que, para ele, é o Tirámana que está causando tudo aquilo que ele está sentindo. Câncer não faz sentido. E não teria como fazer sentido, porque vem de um outro sistema de concepção de saúde e doença, né? Quando a gente fala de câncer, a própria nossa ciência não sabe muito bem o que é câncer. A gente diz que seriam mais de 100 tipos de coisas diferentes, derivadas muito provavelmente da reprodução das células. Ao longo de um tempo, elas vão se reproduzir com algum tipo de defeito no DNA, e células que conseguem, de certa forma, ter uma autonomia dentro do nosso organismo, crescem e se desenvolvem e se espalham para os outros órgãos, tendo então o que a gente chama desse câncer que se espalhou, um câncer maligno, né? Chilguchalgoga chegou a ter um câncer em estágio mais elevado, não resistiu, mas a minha função lá o tempo todo era tentar fazer essa tradução do sistema de saúde e doença dele para o sistema de saúde e doença biomédico do hospital. Isso foi necessário porque o aprendizado da diferença de concepção não teria como ser feito em tempo hábil. Ele já estava extremamente debilitado por conta da doença que ele teve e o que ele precisava naquele momento era exatamente conforto.
ter um pouco da cultura e da língua dele naquele ambiente extremamente estranho e estrangeiro, né? Cheio de mailas que já causam todo esse desconforto porque lembra do massacre que aconteceu. Junto com isso, e essa concepção de saúde e doença relacionada ao frio e ao calor nesses pontos que eu trouxe, eu queria pontuar alguns outros elementos que são muito interessantes e se relacionam a isso para os avacanoeiros. Se o frio esse sintoma vem da sintomatologia do tiramana dentro do corpo, quando o tio Gutiálgaga estava, por exemplo, em uma enfermaria à espera de vaga para ir para um quarto, ele estava ali à espera, essa enfermaria com mais de 10 pessoas é um lugar com ar-condicionado muito forte. Então, qual era a consequência disso para ele? Fazer com que ele sentisse que ele ia morrer a qualquer momento. Aquele frio forte do ar-condicionado para ele não vinha de ar-condicionado, vinha do tiramana. Era o tiramana que estava ficando mais forte dentro dele e, consequentemente, ele iria morrer. Esse foi um argumento cultural que eu precisei trazer para o pessoal da secretaria do hospital e fazer com que a gente conseguisse, em menos de um período, transferir ele imediatamente para o quarto, na frente de todas as pessoas que estavam ali à espera, né? Um dado importante em relação a isso é que o SUS ele atende os indígenas com o princípio da equidade, né, de levar em consideração que eles são povos minorizados e com um grau de vulnerabilidade diferente, importante em relação à população regular do Brasil, vamos dizer assim. Outro detalhe extremamente importante, o conceito de quente e frio também se aplica ao que a gente consome. Tem coisas que a gente vai esquentar para consumir e isso é um princípio de cura, e outros que a gente vai consumir fria, e isso é um princípio de cura. Por exemplo, a água, eles têm contato com a água de rio durante a vida inteira. Ela é uma água corrente e é uma água mais fresca. Tio Gutiálgaga, quando estava no hospital, por vários momentos, quando eu não estava lá, eu, quando voltava, recebia o relato de que ele não estaria bebendo água. Eu ficava super preocupado, ele toma vários medicamentos. Se ele não conseguir se hidratar, isso vai afetar rim, vai afetar fígado, vai afetar intestino, vai afetar estômago, são coisas extremamente complexas que a gente não pode deixar escalar. E eu percebia que eram águas que ficavam à temperatura ambiente, que, pensando em um hospital, nos quartos não é uma temperatura mais fresca, é uma temperatura meio morna. Então é uma água que ele não consumia porque é uma água que não é boa, é uma água que está ruim, que não vai causar coisas boas para ele. Então o que eu fazia era procurar uma água gelada, que fosse uma água de bebedouro, que eu conseguia encontrar ali perto, ou então, junto com as refeições, ao conversar com a nutricionista, eu pedia para que entregassem uma água para ele gelada, com gelo, e que isso tivesse uma longa duração no período que ele estivesse lá. Esse tipo de atenção ao conceito de saúde e doença no contexto hospitalar foi extremamente importante exatamente para que ele consiga ter um mínimo de conforto para tratar a doença que ele está tendo ali. Seja a doença que os médicos dizem que ele tem, seja a doença que ele considera que ele tem, né? Então esses pontos são muito, muito importantes. Eu pulo agora, então, para a gente pensar um contexto de povos amazônicos no contexto da Covid, né? A gente sabe que a Covid-19 é uma doença que causa sintomas como febre, como perda de paladar, pode causar diarreia. Isso pensando aqui o quadro clássico inicial lá dos inícios do ano de 2020. Né? E um dos sintomas da febre é o frio. Né? Tanto que a palavra para frio em avacanoeiro é a mesma palavra para tenho febre. Né? O sintoma aí é reconhecido. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a coordenação dos povos indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, no início de 2021, e foi uma experiência muito interessante porque foi exatamente no apoio e no suporte à tradução de materiais sobre Covid-19, medidas de prevenção e medidas de remediação da Covid-19, sobre saúde mental no contexto do isolamento propiciado pela pandemia e também sobre violência doméstica na pandemia. Foi uma experiência muito importante para conseguir direcionar, de certa forma, a tradução para esses materiais de uma forma sensível, tanto às questões linguísticas e diferenças linguísticas que cada língua indígena vai ter em relação ao português, quando a gente pensa na expressão desses conceitos relacionados à saúde e doença, mas também na parte cultural dos próprios conceitos de saúde e doença. A minha função ali não era fazer a tradução, mas era supervisionar a tradução
que indígenas iam fazer para suas próprias línguas, pensando ali a veiculação em suas próprias comunidades, né? Foi um trabalho muito bacana e com vários desafios. Os principais desafios foi tentar traduzir e pensar a versão desses materiais que consiga, de certa forma, transmitir informações do que são os produtos que a gente usa em limpeza, né? O próprio conceito de higiene e higienização é um conceito que ele não é universal. O conceito de sujo e sujeira também não é universal. A importância de se lavar a mão, por que se lava a mão, né? O próprio conceito de micróbio é algo que só vai se tornar possível e empírico na nossa ciência com o advento do microscópio. É algo que tem pelo menos aí uns 250 anos, não muito mais do que isso, né? Então a gente conseguir identificar essas doenças e as suas causas, para a gente também é algo muito recente. Então, para eles foi de tentar trazer a forma que eles já trabalham o tratamento do Covid-19. Todos eles trabalham com algum tipo, por exemplo, de banhos, de chás, de processos que os pajés fazem nas casas ou com as pessoas. E, ao mesmo tempo, em paralelo, comentar da importância do isolamento, do uso de máscaras, de não ir para cidades, de preferência não ir para cidades. Se for, uma pessoa vai, não muitas mais. Observar todos os sintomas possíveis de Covid. Se uma pessoa tiver, propiciar um isolamento dela que seja importante e necessário para que isso não se espalhe, né? Foi uma medida extremamente importante para os povos indígenas, que é a difusão da informação, né? A gente sabe que nesses cantos mais distantes do Brasil, pensando principalmente em aldeias indígenas na Amazônia brasileira, são ambientes com muita distância de chegada dessas informações. Então, os indígenas veiculando informações para suas próprias comunidades foi algo inédito, algo fundamental, né? Os indígenas sendo comunicadores dessas informações para suas comunidades. Foi um trabalho muito bacana, demorou ali mais ou menos 2 meses e meio, e eu pude ajudar a pensar junto com eles como que a gente conceitualizaria esses instrumentos, essas ferramentas, esses materiais que são distantes, como que a gente explica o que é uma máscara, como que a gente explica o que é o que é um álcool, né? O que é um álcool em gel. Tem comunidades que já usam o termo álcool para se referir à bebida alcoólica. Então, se a gente usa, por exemplo, o mesmo termo, eles podem querer beber o álcool 70, que não pode, né? Vai causar mal para a pessoa. Então, todas essas nuances são extremamente importantes e foram levadas em consideração. Eu queria, então, finalizar essa fala reiterando a importância do atendimento diferenciado e específico às comunidades indígenas. Diferenciado no que se refere ao atendimento padronizado e regular que a gente observa para as pessoas brasileiras em geral, diferenciado, então, para indígenas e específico para cada etnia. No Brasil, a gente tem mais de 300 etnias e é fundamental que a gente consiga compreender e conceber essas diferenças como válidas, em paralelo a como que o nosso sistema de saúde funciona e que isso seja levado em consideração para os tratamentos que eles vão ter. Isso está previsto na Constituição, mas a Carta da Lei não é garantia que isso vai ser executado. É importante que a gente tenha pessoas indígenas e não indígenas que conheçam essas diferenças culturais relacionadas à saúde e doença, essas questões linguísticas na expressão da saúde e doença, para que a gente tenha uma interlocução mínima fundamental na garantia dos direitos deles à vida, né? A gente está falando aqui do direito à vida, principalmente pensando em uma pandemia, que a maioria dos mais velhos não resistiram à primeira onda do Covid, porque a gente teve 3 meses no Brasil para repensar um planejamento, pensar um planejamento estratégico no tratamento à Covid, que foi negligenciado. O preço disso para os povos indígenas foi extremamente alto, porque o receptáculo da cultura e da língua nas versões mais conservadoras são os mais velhos, são as lideranças. E essas são as pessoas que partiram quando a gente teve a pandemia chegando aqui no Brasil. Então eu queria trazer esses pontos, queria agradecer a oportunidade e me disponho a esclarecer ou comentar quaisquer um desses aspectos que eu trouxe.